1, 2 e 3. E nós damos continuidade ao eixo saúde e sociedade, ao eixo planejamento e gestão em saúde, ao eixo análise sobre o cuidado em saúde, ao eixo dos eixos da saúde da comunidade, né? E ao eixo pesquisa em saúde. A gente trabalha muito a área da pesquisa como central, né? Como central na médico ou toda médica, são também pesquisadores, mesmo que não venham a ser pesquisadores profissionais, né? As aulas teóricas, a gente trabalha com a exposição dialogada, temos muito ainda a melhorar no nosso modo de aproveitar os recursos remotos. Realmente ainda percebemos que as aulas teóricas em alguns momentos são mais cansativas e também as últimas turmas, especialmente as câmeras fechadas, a gente tem um distanciamento um pouco cada um. Eu hoje, por exemplo, não estou com um sinal muito bom porque eu estou mudando de casa aqui, mas realmente a proximidade, a gente vê que ela diminui um pouco nesse a partir de entrevistas com usuários reais, né? Que nós temos uma parceria com a unidade de saúde e a partir daí os alunos em grupos, eles vão, alunos e alunas fazendo as entrevistas, construindo nos encontros, produzindo aí um trabalho em equipe, que é o projeto Terapeuta Singular, que tem 2 produtos, né? Essas atividades têm 2 produtos. Tem um produto que é a apresentação desse trabalho ao final do semestre e um outro produto que é um resumo para apresentação em congressos científicos. Nós temos vários congressos já que discentes têm apresentado trabalhos, inclusive com publicação em anais, né? Então, esse é o trabalho em equipe, aqui estão os produtos, o resumo. Existe também um texto individual que é escrito por cada discente a partir de um arte diferente do arte que o resumo do trabalho em equipe foi feito para que possa elencar um tema, uma problemática, enfim, alguma questão que ficou muito visível, que foi muito importante, foi muito significativo para aquela pessoa. Então, na avaliação, nós trabalhamos com essa fórmula, aqui nós trabalhamos com a fórmula de que se a nota é 10, o trabalho de equipe vale 4, as provas 3, a média das 2 provas 3. Elvo, pois não? Está compartilhando a tela? Que para a gente não está aparecendo aqui. Acho que você precisa reiniciar o compartilhamento de tela, Elvo, por favor. Desculpem, achava que eu estava compartilhando e mostrando coisas. Estão vendo agora, né? Agora está compartilhando? Sim. Agora sim. Então, a nossa, sim, nossa fórmula de... o trabalho em equipe, valendo 4, as provas, a média das duas provas objetivas que nós fazemos, a média é 3, um texto individual, que recebe a nota 2, e a participação discente tanto em todas as atividades da disciplina, né? Vale 1. Hoje nós incluímos para o próximo semestre, a partir da experiência com essa turma que passou, mais um item aqui nessa fórmula, que são as apresentações de epidemiologia, porque o que acontece? Nós experimentamos algumas apresentações, fizemos 2 seminários, um seminário foi com os desenhos de estudos epidemiológicos, né? Nós
trabalhamos e apresentava um artigo para que a gente entendesse. Ele não estava previsto como atividade que valesse nota, mas a gente tentou visar isso na avaliação. E um outro tema que foi realizado um seminário que foi muito interessante, que foram testes diagnósticos. A gente trabalhou com os testes diagnósticos para Covid-19, avaliando principalmente sensibilidade, especificidade e outras informações. E as turmas, os grupos apresentaram e foi muito, muito bom, valeu muito a pena esse seminário. Então, a gente aprendeu com isso, a gente percebeu que poderíamos, então, aproveitar melhor essa atividade. E eu vou parar por aqui, porque eu sei que o tempo é muito escasso, eu prefiro responder a perguntas, mas dizer assim, só para concluir, não sei se Michele gostaria de acrescentar um pouco do que na avaliação docente a gente resumiu, mas dizer que nós ainda percebemos uma experiência que está sendo construída. O ensino remoto é uma experiência que está sendo construída, e a gente aproveita muito das avaliações que alunos e alunas fazem, que a gente faz uma avaliação anônima, para que a gente consiga fazer modificações da disciplina. Então, passo a palavra. Uhum. Obrigada, Elvo. Eu acho que o Elvo ele sintetizou bem, né, a saúde da comunidade 3, né, falando do PTS, né, que foi bem proveitoso, com que os alunos entrevistaram, né, profissionais de saúde e também usuários, né, dos serviços. Os seminários também, os alunos apresentaram muito bem, inclusive, né, foram muito elogiados nas apresentações, né, sobre os testes diagnósticos do Covid, né, o sorológico, os testes rápidos, o PCR. Uma coisa que a gente viu, né, nas avaliações dos alunos a respeito da aula começar muito cedo, então a gente pensou, né, de repente começar um pouco mais tarde, né, de 8 horas para 8h30, e por conta das aulas teóricas serem um pouco mais cansativas, de repente dar um intervalo entre as aulas um pouquinho maior, né, um intervalo de meia hora. E ampliar também os momentos de tutoria à tarde, né. Eu acho que é isso, né, fechou o tempo? Já deu os 15 minutos? Tem mais uns 4 minutos, sim. Tem mais uns 4? Deixa eu ver mais o que eu poderia falar. Eu acho que foi muito bacana a disciplina. Eu particularmente, eu achei que os alunos foram muito bem em todas as apresentações, né, se dedicaram bastante, né, eu fiquei mais na parte das apresentações, né, dos seminários, né, dos tipos de estudo, né, da epidemiologia, e também que os alunos apresentaram artigos científicos, né, eles desde a saúde da comunidade eles já aprendem a procurar artigos, né, em base de dados, então a gente prioriza bastante a pesquisa, né, na disciplina, desde a saúde da comunidade 1 até agora, até a saúde da comunidade 3, e eu acho que é isso, né, eu só tenho essas considerações a fazer, e acho que eu posso passar a palavra, né. E aí, Orlando, quem é o próximo? Eu não sei se... Obrigada, professor Elvo, Michele, tá? Pela apresentação, muito legal ver essa abordagem. Eu não sei se já é o momento de eu falar. Acho que sim, posso falar já, né? Eu não sei como é que vai ser. Depois é Célia, agora é Célia, depois são alunos? Isso, depois seria o debate, né? Então são 15 depois minutos os alunos. agora, né? Perfeito. Então acho que já pode passar a palavra, né, Célia? Posso começar, então? Tá bom. Sim. Vou apresentar aqui, vou... Por favor, me avisem se estão conseguindo visualizar minha tela. Sim, professora. Sim.
Está bem. Obrigada, gente. Então, eu vou falar em nome da disciplina Biologia para a Saúde 3, tá? Então, a Biologia para a Saúde 3, ela é uma disciplina do terceiro período, com uma carga horária no SIGA de 300 horas. Na prática, essa carga horária é de 250 horas. E essa disciplina, ela faz uma integração, né? Tenta integrar a parte de morfologia, fisiologia e bioquímica dos sistemas endócrino, reprodutor, urinário e digestório. E a ideia também é que se possam fazer correlações clínicas desses sistemas, certo? Então, atualmente, desde o período passado, né, desde mais ou menos o início do período passado, eu sou responsável pela disciplina e temos esse grupo de professores que participam dela, né? São esses professores colaboradores, responsáveis pelos diferentes componentes curriculares dessa disciplina. Horário é de segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, são esses os horários. Atualmente, no contexto da pandemia, a gente, pois, inserido no ensino remoto, né, faz uso dessas duas plataformas, da Ava1 e do Google Classroom, tá? Então, os professores têm liberdade deles poderem utilizar uma dessas duas plataformas, onde são colocadas, pois, as atividades, as diferentes atividades desenvolvidas na disciplina, o link para os encontros síncronos, tá? Aquelas atividades assíncronas, como, por exemplo, compartilhando videoaulas, apostilas, as atividades avaliativas também, as provas, tá? Então, a gente faz uso dessas duas plataformas, de uma dessas duas plataformas, tá? Enquanto a organização da disciplina, ela é organizada em 3 blocos, de maneira que o primeiro bloco envolve endócrino reprodutor, o segundo bloco, sistema renal, e o terceiro bloco, sistema digestório, onde são abordados, então, os conteúdos de embriologia, anatomia e histologia, tá? No que seria a parte da morfologia. Logo, temos a fisiologia e bioquímica de cada bloco. Então, são esses 3 blocos ali. Ao longo do semestre, são realizados 2 grupos distintos de avaliações, certo? Então, temos um grupo de avaliações teóricas e um grupo de avaliações práticas. Então, a média aritmética de cada grupo de avaliação, ela vai ser utilizada para o cálculo da média final do semestre. Mas como é que é a contribuição dessas avaliações, tá? Por exemplo, a média aritmética das avaliações teóricas, ela contribui com 70% da média final do semestre. E a média aritmética das avaliações práticas contribui com 30%. Eu gostaria de falar aqui que antes da pandemia, a gente tinha um seminário integrado, né? Esse seminário era realizado ao final do período. Então, desde o início, os alunos estavam em contato com alguns temas que eram sugeridos, às vezes a gente sugeria alguns temas e os alunos eram agrupados, eram divididos em vários grupos. Então, cada grupo que escolhia um tema trabalhava com um professor tutor dentro do grupo que faz parte da disciplina. Então, para esse seminário, ele contribuía com 20% para a nota final. Então, desde que começamos com o ensino remoto, então, a gente optou por retirar, né, por enquanto, esse seminário e a nota, então, ficou distribuída dessa forma, 70% avaliações teóricas e 30% avaliações práticas. Como são essas avaliações? São realizadas 7 avaliações teóricas, estruturadas dentro das áreas de morfologia. Já sabem que morfologia inclui, então, embriologia, anatomia e histologia, e fisiologia e bioquímica. E temos também 3 avaliações práticas, tá? As avaliações práticas envolvem o componente de histologia e anatomia.
uma avaliação prática para cada período. É importante também ressaltar aqui que essas avaliações, além dessas avaliações que são, por dizer assim, as provas, né, já para cada bloco, temos também algumas outras atividades complementares, tá? Que o professor está em liberdade de organizar com seus alunos. Essas atividades complementares, elas incluem testes, seminários, estudos dirigidos, trabalhos, relatórios e outra atividade que o professor queira realizar com o aluno. Então, esse valor atribuído às atividades complementares contribui para a nota dessa avaliação teórica, tá? Mais ou menos aqui para mostrar como é que é a distribuição dos conceitos. Então, por exemplo, o bloco de endócrino e reprodutor, né? Gente, todo mundo está me assistindo? Sim, professora. Tá. Sim, segue. Sim, obrigada. Porque às vezes a conexão cai, né? Então, o que acontece? Endócrino e reprodutor, a média da avaliação desse bloco, né? Ela é dada pela média aritmética entre o total dos conceitos, tá? Então, temos aqui a distribuição para anatomia, embriologia, histologia, fisiologia. Então, a gente soma esses conceitos e divide por 2. E aqui temos, então, a prova teórica de urinário e o peso para a prova teórica de digestório. Então, cada um desses componentes curriculares vai ter um determinado peso. Em relação às avaliações práticas, então, como já falei, as avaliações práticas contribuem com 30% para a média final. Então, cada uma dos componentes curriculares que fazem parte dessas avaliações, que nesse caso seria histologia e anatomia, tem um valor de 10 pontos. Então, a gente, ao final, faz a média aritmética em cada bloco, tá? Então, e a média final prática será, então, a média aritmética dos conceitos dos 3 blocos. Então, para endócrino reprodutor, renal e digestório, certo? Agora, como é que a gente faz o cálculo da média final? Então, a média no semestre é calculada assim, você vai fazer o somatório da prática, dividido pelos 3 blocos, e multiplicado por 0,3, né, que corresponde a 30% da nota da média do semestre. Mais o somatório da teórica, dividido por 3, e vezes 0,7. Quais são as condições para aprovação? Então, a média do semestre deve ser maior ou igual a 5. E uma frequência mínima de 75%. Importante ressaltar que isso era até antes da pandemia. Agora, há uma flexibilização no contexto do ensino remoto, né, enquanto a essa frequência, certo? Em relação, quando temos a segunda chamada, o aluno que perder as avaliações regulares, é dizer, provas teóricas ou provas práticas, né, poderá solicitar a segunda chamada. Não há segunda chamada para as atividades complementares, certo? E essa solicitação deve ser feita em um prazo máximo de 48 horas a partir da data de realização da prova. O ideal, o que se pede que o aluno envie por e-mail, via SIGA, tá? A solicitação da segunda chamada para o responsável da disciplina, com cópia para os professores que são responsáveis por esse bloco, esse componente curricular onde o aluno perdeu a prova. Algumas considerações finais que é importante já para fechar essa apresentação, e que a gente viu, né, que houve a presença e a participação dos alunos, a gente viu que houve uma diminuição de um semestre para outro, ou seja, de 2020.1 para 2020.2, a gente viu que os alunos participam, houve uma presença menor, por exemplo, nos encontros síncronos, né? Outra coisa que a gente viu, né, que estaria relacionada com essa participação dos alunos, é que a adesão às atividades disponíveis para reforçar o conteúdo, ou seja, que não compõe a nota final do semestre, caiu um pouco. E a gente pensa que pode ser também um reflexo do esgotamento dos alunos também, né? É importante também ressaltar que nesta semana a gente se reuniu, houve uma reunião interna entre os professores, né, da disciplina, para organizar melhor o cronograma, de forma que cada bloco seja fechado
com as suas respectivas avaliações antes de iniciar o próximo bloco, que esse sempre tem sido uma demanda dos alunos, né? Às vezes a gente não havia conseguido fechar um bloco quando já estava começando outro, ou seja, as avaliações. Então, os alunos sempre estavam solicitando isso e a gente está tentando se organizar nesse sentido. Também a gente se propõe liberar notas até 15 dias de finalizado cada bloco, que essa também é uma outra demanda dos alunos. Lembrando que são vários professores, são professores que participam em 3, 4, 5 disciplinas, como é o meu caso, por exemplo, eu participo entre 4 a 5 disciplinas, então a gente tem um número grande de alunos. Então, às vezes, dificulta um pouco para a gente corrigir e entregar as notas a tempo. Então, essa é uma coisa que a gente está tentando, vai tentar melhorar para este semestre que estamos começando. E há também disposição entre os professores para integrar melhor componentes curriculares, né, mediante a discussão de casos clínicos que vão compor a média de cada bloco. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria, pois, apresentar para vocês, tá bom? Qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Célia. Jota, agora você tem seu tempo para falar? Oi, professor. Vou começar a falar aqui. Eu vou projetar minha tela. Aí vocês me avisam, então, por favor, se está dando para ver. Ok, tudo bem. Vocês conseguem ver? Nós estamos nos vendo aqui. Tá. Agora... eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou, Estamos visualizando. seguindo a ordem aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, então, fazer a leitura da carta que nós elaboramos. Primeiro para a saúde da comunidade e depois para a Biosal, porque aí a gente segue a ordem também que os professores apresentaram, né? Então, na verdade, essa carta aqui foi elaborada por mim, né? Mas, claro, com o aval da turma e com base também no feedback que a turma havia me dado, né? Eu solicitei para eles que eles preenchessem um formulário, né, do Google, também deixei eles à vontade para que eles pudessem me mandar mensagem no privado, né, pelo WhatsApp, se fosse pertinente. E o formulário do Google era anônimo, então eu não tive, na verdade, né, acesso a quem respondeu qual foi o aluno que deu determinado feedback, né? Jordão, você pode aumentar um pouquinho o zoom do documento, por gentileza? Posso. Assim tá bom, amiga? Tá bom, professor? Melhorou? Tá bom. Tá. E aí eu gostaria só de ressaltar que, como foi anônimo, eu não tive como saber quem foi. Eu dei a opção dos alunos se identificarem, caso eles quisessem, né? Mas a maioria mandou o feedback anônimo. Então a gente organizou uma carta porque eu acho que fica melhor, né, para a gente encadear nosso raciocínio aqui. Então, em relação à leitura da Carta de Saúde da Comunidade. Então, o feedback a seguir foi elaborado de acordo com a resposta dos alunos ao formulário disponibilizado à turma, no qual tiveram a oportunidade de discorrer sobre os assuntos pertinentes ou então pontuá-los em tópicos. Ainda que haja dissonância entre certas opiniões, achamos importante destacá-las e ressaltamos que a leitura não reflete pensamentos unânimes, mas sim uma visão geral da nossa experiência com a disciplina no período de 2020.2. Conforme solicitado pelo coordenador da disciplina de Saúde da Comunidade 3, a turma já havia elaborado um formulário e compilado as respostas anônimas por e-mail aos professores da disciplina. Boa parte dos alunos comentaram sobre o cansaço em relação às aulas síncronas, que ocupavam praticamente toda a quarta-feira. Muitos relataram que os encontros poderiam ser mais objetivos. A grande maioria começava muito cedo, às 8 horas, mas o conteúdo em si começava a ser dado muito tempo depois, por vezes após 30 minutos do início do encontro virtual.
Além disso, muitos alunos sentiam que os professores seguravam os encontros para além do necessário, o que tornava a chamada por muitas vezes prolixa e cansativa. Outro ponto levantado foi sobre a cobrança de presença e de pontos de participação, ainda que isso não esteja de acordo com as resoluções publicadas antes de o ensino remoto iniciar. Na disponibilização das notas finais, inclusive, percebeu-se que alunos que tinham pouquíssimas faltas em comparação com outros receberam notas muito semelhantes, o que levou muitos de nós a não entender quais critérios foram de fato utilizados para a atribuição. Outros estudantes alegaram que alguns conteúdos de aula pareciam repetitivos, inclusive em relação aos que já havíamos estudado em Saúde da Comunidade 2 em 2020.1. Como sugestão, os alunos pontuaram que poderia ser interessante disponibilizar alguns conteúdos de forma assíncrona para os próximos períodos, porque isso facilitaria a nossa organização e o nosso estudo. Em função de as aulas síncronas muitas vezes comprometerem toda quarta-feira, não havia muito tempo livre para a leitura de textos e do material disponibilizado, já que o restante da nossa semana é toda comprometida com Biologia para a Saúde 3 e com nossas atividades extracurriculares. Outras sugestões incluíram a substituição de algumas aulas dispositivas, especialmente aquelas que tratam sobre legislação, para uma abordagem mais dinâmica, já que esse modo de ensinar costuma apreender melhor a atenção dos alunos, que podem participar mais ativamente. Quanto aos pontos positivos, a possibilidade de elaborar um projeto terapêutico singular foi bastante elogiada, porque isso nos aproximou mais claramente da prática do cuidado e nos colocou em contato com conteúdos que precisaremos carregar conosco no exercício profissional. Os encontros tutoriais também foram elogiados, pois nos colocavam como figuras mais ativas no decurso da disciplina. Alguns alunos acreditam que seria mais proveitoso que mais encontros desse tipo pudessem acontecer nos períodos seguintes. Por fim, agradecemos aos professores pelo espaço e por terem nos atendido individualmente ou em grupo, de acordo com nossas necessidades. Então aqui eu botei o meu nome, em nome da turma 20. Essa carta foi elaborada e mandada para a turma no dia 17 de junho de 2021, quando eles deram o aval para que ela fosse lida hoje. Agora eu vou iniciar a leitura da carta de Biosal 3. Alguém tem alguma coisa a falar, gente? Por enquanto, eu posso continuar, gente? Pode continuar, Jana. Tá. Então, aqui a leitura da carta de Biologia para a Saúde 3. Esse período aqui é igual, tá, gente? Esse período não, esse parágrafo, no caso, é igual ao de Saúde da Comunidade 3. Aqui eu só estou dizendo, que eles responderam ao formulário e tudo mais. Então, iniciando aqui. Grande parte dos alunos destacou como ponto negativo a demora para a disponibilização das notas das avaliações, em função de termos chegado ao terceiro bloco da disciplina sem que as notas do primeiro bloco tivessem sido fechadas e disponibilizadas. Ainda quanto às notas, não houve clareza no feedback de algumas avaliações, de modo que muitos alunos perdiam pontos sem que tivessem uma noção clara das razões pelos descontos. Certos professores, contudo, foram solícitos em nos responder quando indagados individualmente por e-mail. Outro ponto levantado veementemente foi a complexidade das avaliações, não apenas em termos de dificuldade, mas também do tempo para a realização, que muitas vezes parecia inexequível. Algumas provas integradas eram extremamente exaustivas e levavam muitas horas, como a prova integrada do sistema digestório, cujas respostas tomaram cerca de 8 a 9 horas de alguns alunos. Inclusive, gente, fazendo um parênteses aqui, eu levei 9 horas para fazer essa prova, tá? Então, só para ilustrar, na verdade. Caso elaborássemos em um tempo menor, a sensação é de que não conseguiríamos contemplar tudo que estava sendo pedido. Por outro lado, se elaborássemos mais completamente, corríamos o risco de receber devolutivas dos professores alegando que conteúdo adicional desnecessário foi incluído na resposta. Em algum momento ao longo da disciplina, foi-nos dito que não havia necessidade de sempre buscar respostas em artigos científicos. Porém, gostaríamos de pontuar que, em diversas questões, o conteúdo pedido não era encontrado na bibliografia recomendada, levando-nos a extrapolar os livros didáticos. Outro ponto negativo foi a dificuldade que tivemos com a plataforma da UFRJ Macaé para desenvolver nossas respostas de provas. Diversas vezes o sistema caiu enquanto estávamos em avaliações, perdemos acesso e tínhamos que ficar de sobreaviso durante horas para o momento em que o site voltaria a funcionar.
Como sugestão, acreditamos que seria proveitoso por parte dos professores ter uma espécie de backup da prova em outra plataforma, como no Google Formulários, de modo que a prova fosse disponibilizada mais facilmente e sem os entraves do AVA. Sobre o contato com os professores, ressaltamos que tivemos a experiência de professor em 2020.2 que nunca deu uma aula síncrona sequer, nunca se disponibilizou a tirar dúvidas, nunca fez devolutivas adequadas em nossas avaliações, por vezes com uma só palavra, nunca respondeu a um e-mail e reaproveitou todas as aulas síncronas que já havia dado no ano passado. Entendemos que o ensino remoto é um desafio para cada um de nós, mas da mesma forma que somos penalizados quando não fazemos o mínimo que nos é exigido no ensino à distância, também acreditamos que seja importante apontar as ausências para que elas sejam revertidas para as turmas que virão a seguir. Por fim, pontuamos que houve alguns poucos momentos de desalinhamento na comunicação entre os professores, o que se refletia em informações truncadas que eram passadas para nós. Quanto aos pontos positivos, foi destacado que houve um bom balanço entre aulas síncronas e assíncronas, o que facilita nossa organização para estudar e nos dá a oportunidade de ter contato direto com professores para tirar dúvidas e conversar sobre o conteúdo. As aulas assíncronas foram bem recortadas e os vídeos tinham duração condizente com o que era proposto. Outros pontos levantados foram o empenho que professores tiveram em passar um conteúdo com qualidade, levando casos clínicos e atividades mais dinâmicas para serem feitas durante a aula. Alguns alunos acharam que não houve uma perda tão expressiva na qualidade em comparação com o presencial, ainda que outros defendam que o ensino remoto apresenta muitos entraves e que o presencial é muito mais proveitoso, mesmo para o conteúdo teórico. Os vídeos das aulas práticas de anatomia do professor Gustavo também foram elogiados, pois nos ajudaram a compreender várias das estruturas, mesmo com a turma longe do laboratório. Gostaríamos de agradecer em especial aos professores Gustavo, Jackson, Leonardo, Ricardo e Thaís por terem nos oferecido momentos síncronos e por terem sido solícitos em momentos que precisamos. Por fim, agradecemos à professora Célia pelas aulas de qualidade, por ter nos disponibilizado lugar de fala e por ter sido sempre muito atenciosa nos momentos em que precisamos conjuntamente solucionar algum problema. Aqui é a mesma coisa, o meu nome, em nome da turma 20, e eu enviei essa carta no dia 17 de junho para que os alunos pudessem ler e dar o aval deles. Eu vou fechar aqui agora, gente, a apresentação. Perfeito, Jordã. Mais algum comentário? Você ainda tem um tempinho? Não, então, na verdade, eu gostaria de ressaltar, na verdade, o que eu já havia falado no início de cada uma das cartas, né? Na realidade, as opiniões, elas nunca são unânimes, né? Nós somos um grupo muito plural de alunos, nós somos quase 30 alunos, então existem opiniões que aparecem com muita frequência, realmente, que de uma certa maneira elas levaram nas costas assim a elaboração da carta, né? Porque claro que o que apareceu mais vezes foi o que eu coloquei ali, mas algumas opiniões assim aparecem mais pontuadamente, né, por alguns alunos. Deixar claro também aqui que eu sou o representante de turma desde a M1, então nem sempre eu falo exatamente qual é a minha opinião, mas sim a opinião da turma, porque eu estou representando o grupo, né? E eu gostaria também de reforçar a solicitude dos professores, né? Não só os de Biossal, como também os de saúde da comunidade. O professor Elvo nunca deixou de responder um e-mail meu. A professora Michele também sempre foi super fofa nas aulas, enfim, solícita com o que a gente precisou. Então, assim, é claro que existem algumas experiências negativas que a gente passa, né? Como eu retratei, a gente teve uma experiência extremamente desagradável em Biossal 3, né? Assim, professores que, desculpem até o termo, mas parecem professores fantasmas, pessoas que a gente nunca viu, pessoas que nunca apareceram para a gente no WhatsApp ou no e-mail para dar um oi para a gente, né? Então, assim, isso é muito complicado. Eu acho que se fosse no nosso caso, a gente seria profundamente penalizado. Por quê? Porque nós não somos participativos, porque a gente fica com câmera fechada. Em compensação, realmente, tem professores que a gente nunca viu, né? Então, assim, eu acho que esse, pelo menos para mim, eu falando enquanto aluno, não como representante, isso foi o pior ponto
ao longo da disciplina, assim, em relação a Biosal 3. Mas gostaria de ressaltar mesmo esses pontos positivos em relação à comunicação, porque os professores sempre me deram um canal muito aberto enquanto representante de turma para que eu precisasse falar tudo que eu precisava e sempre foram muito solícitos. Eu acho que isso é algo muito, muito marcante, assim, muito positivo da UFRJ Macaé como um todo. Tá? Mas aí eu passo a palavra, gente, agora. Obrigado, Jordã. Não sei agora se vocês querem fazer um pequeno intervalo para ir no banheiro ou a gente já pode começar o debate. O que vocês acham? Acho que podemos continuar, não sei, ou talvez deixar livre, quem precisar dar uma saída, retorna e a gente continua, né? O que vocês acham? Uhum. Então a gente pode proceder, não sei, né? Estamos em 12 pessoas. Se vocês quiserem, a gente pode abrir a inscrição aqui para as pessoas falarem. E aí, nessa sala, a gente tem até 9h50. Então, tem quase 1 hora para a gente conversar. Pode ficar à vontade, gente. Ô, professor, quanto tempo tem para discussão de cada pessoa? 15 minutos também? Assim, somos em 12. Pensando que a gente tem mais ou menos, vamos colocar 50 minutos. Acho que 10 minutos, 5 minutos por aí, de 5 a 10 minutos. Tá bom, obrigada. Então, eu vou primeiro, pode ir. Só para aquecer aí, né? Só para aquecer. Quebrar o gelo, né? Então, Orlando, assim, primeiro, queria parabenizar a coordenação pela iniciativa da avaliação, sabe? Acho que construir esse tipo de espaço é importante, porque tem disciplinas que fazem, cada disciplina faz o seu modo, as suas avaliações, mas aqui é uma oportunidade da gente compartilhar, né? E a própria avaliação, ela ganha uma outra cara, né? Então, por exemplo, a gente pediu mesmo avaliações anônimas, né? E Jordã, que também sempre nos atendeu muito, quero pontuar isso também, né? Sempre foi um representante de turma aí com quem a gente sempre teve assim, uma facilidade, né, de conduzir os processos da disciplina. Então, ele rapidamente coordenou para nós essa tomada, como ele mesmo disse, né, de pontos, né, e é muito legal porque daí há um amadurecimento entre aquele momento em que ele nos passa essas avaliações e agora, quando ele faz um texto e a turma, então, lê esse texto e diz, é isso mesmo, né. Então, a avaliação, ela é a mesma avaliação que eu já conhecia, mas ela ganhou um pouquinho tonalidades diferentes, e aqui num coletivo com a Biosal, com outros colegas, com mais alunos, né? Então a gente consegue pensar um pouco. Eu queria dizer que eu hoje estou mais ouvindo aqui e aprendendo. Eu acho que eu não vou dizer que a gente sabe fazer ensino remoto, porque alguns de nós talvez saibam. Eu não me considero uma das pessoas que sabe fazer ensino remoto. Então, eu estou aqui para, agora, a partir de uma avaliação de algo que a gente já fez, tem muito a ver, inclusive, com a proposta pedagógica da nossa disciplina, que acredito que da Biosal e de outras também, que é essa ideia da aprendizagem a partir da experiência, né? Nós trabalhamos muito com essa ideia do saber da experiência. De qualificar o que a gente tem como experiência, e a experiência é considerada sempre não como aquela vivência em ato, mas como o processamento daquela vivência em ato, como os efeitos que aquilo que a gente vive tem em nós. Então, hoje, sim, quando Jordã traz uma avaliação já
numa escrita muito bem feita, aliás, parabéns pela textualidade também, Jordão. Ela já mostra aí um processamento, um amadurecimento do que foi a experiência. E para mim, o que está acontecendo hoje aqui, aliás, até peço que me enviem também, envie para nós, se puder, Jordão, essa carta, para a gente ter como um documento para que os outros docentes também que não estão presentes aqui hoje possam ler, e eu acho que isso para nós nos ajuda em várias coisas, né? Eu sou uma pessoa que dou aula faz tempo, né? Eu comecei com 19 anos da aula antes de me formar em medicina, e estou com 58, então, assim, de repente, a gente tem que ter a capacidade de mudança ativada durante a vida toda, né? A gente não pode cristalizar nunca. Eu olho para um professor como Emerson Merri, que é mais velho do que eu, mas me ensina coisas o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, quem me ensina, às vezes, resolver problemas de informática é o Emerson. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de transformação nossa. E eu estou aqui para receber as críticas. A gente, na verdade, já tem trabalhado essas críticas na discussão que nós fizemos entre docentes, né? E quero dizer mais uma coisa rapidinho aqui, eu estou olhando para a Michele, dizer que a Michele é uma colega que esperamos muito que um dia tenhamos uma vaga efetiva aí para que Michele, se ela tiver vontade, ela possa concorrer e certamente terá toda a capacidade para passar num concurso como efetiva e estar conosco, porque nós não gostaríamos que Michele se fosse. Ela tem feito um trabalho muito importante para nós, né? E a saúde da comunidade, as 3 disciplinas, elas têm um pouco essa fragilidade. A gente tem que sempre, na universidade, justificar que nós precisamos dessas vagas. É um processo administrativo muito complexo, depois a gente precisa fazer novos processos seletivos, e essas pessoas não podem permanecer conosco mais de 2 anos cada uma, né? 1 ano renovável para mais um. Acabamos de fazer um novo processo seletivo, estamos com uma vaga ainda vacante, então, assim, acho que é um problema crônico em todas as disciplinas aí do nosso curso, né? Nós temos uma carência também de docentes em várias disciplinas, docentes efetivos, mas ainda bem que temos, por exemplo, conosco a Michele e outras colegas também que passaram por nós aí, substitutas, mas a Michele tem feito um trabalho muito especial. Então, eu só me coloco à disposição para debate, tá? Obrigado pela palavra. Obrigado, gente. Agora a próxima inscrita é Célia. Obrigada, Orlando. Obrigada, professor Elvo. Professor Elvo, por certo, parabéns. Você disse que tem 58 anos. Parece que tivesse 45 anos. Incrível isso, hein? Parabéns. Eu acho que esse momento é mais do que oportuno para a gente se conhecer, para a gente crescer, né? Como falou o professor Elvo, a gente, como professor, está em constante aprendizagem. A gente está constantemente estudando não somente a disciplina, não somente o conteúdo, mas também a forma como a gente se conduz frente aos nossos alunos. Eu sempre falo muito para os alunos, sempre que a gente se deve a vocês, tá? E eu queria fazer eco, né, dessas palavras que o professor deu com respeito ao Jordão, né? Jordão é uma pessoa muito madura, uma pessoa com quem eu também tive um contato permanente. Eu gostaria de parabenizar ele, porque é uma pessoa muito séria no que faz. Não em vão, ele disse que é representante desde a M1, certo, Jordão? Então, você vê como você tem realmente amadurecido, a forma como você se conduz, a forma como você se dirige ao professor, a forma como você escreveu, digitou essa carta, né? E que a gente gostaria de agradecer. Nós já nos reunimos, tá? Nesta semana, os professores da disciplina, e você me tinha passado essa carta, e a gente leu, teve a oportunidade de ler essa carta ontem, e agradecemos muito por toda essa retroalimentação, porque com certeza é isso que vai permitir que a gente melhore, que a gente cresça,
né? Como falei para vocês inicialmente, eu assumi a responsabilidade da disciplina no período passado, assim um pouco meio que a contragosto, porque é uma disciplina complexa, tá? E a gente faz muitas atividades, e então a gente se divide, né? Eu estou também na coordenação do básico, então realmente me tocou assim abraçar várias coisas. Mas agradecemos muito essas tanto as críticas positivas quanto as negativas, porque realmente isso é que nos vai permitir melhorar. E em relação, bom, Jordan, já em relação a isso que vocês sabiam, é uma demanda que já vem sendo feita desde há tempo, em relação a necessidade de que culmine um período antes de iniciar o próximo, o seguinte período, né? E também em relação ao tempo para a gente, digamos, publicar as notas, divulgar as notas. Essa é uma preocupação constante da gente. Eu sempre falo, eu particularmente não gosto que o aluno venha me insistir com a nota. É um direito do aluno saber sua nota no período que deve ser, que são, pelo menos, a gente está tentando ver se podemos liberar isso em 15 dias. Mas só que em defesa da minha e dos meus colegas, é necessário que a gente fale isso para vocês. A gente não somente atua na BioSaúde 3, a gente atua em 3 e 4 outras disciplinas. Então, são muitos alunos e o trabalho remoto, para ninguém é um segredo, que ele exige muito da nossa dedicação. Então, a gente fez isso, essa reunião ontem, conversamos sobre, inclusive, tentar fazer uma integração melhor em alguns conteúdos, né? Por exemplo, eu falei com o professor Rafael, o professor Gustavo, que são da anatomia, para ver se a gente faz relatos de casos que envolvam histologia, embriologia, né? Então, eu acho que é isso, esse é o caminho. A gente receber essas observações, essas considerações de vocês e que a gente possa trabalhar para melhorar a condução da disciplina. Então, é isso que eu tinha assim para falar rapidamente. Agradeço muito, Jordan, pela atenção, por sempre estar ali me respondendo quando era necessário também. E a gente espera que este semestre seja bastante, que a gente possa, digamos, corrigir pelo menos não todas essas demandas, mas pelo menos a gente fazer essa tentativa de tentar, digamos, responder a todas essas reclamações que vocês fizeram de uma forma justa, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. Não sei se agora abre o tempo para outras pessoas. Sim, claro. Muito obrigado, Célia. Acho que não tem nenhum outro inscrito, então... pode falar, Júlia. A Júlia vai falar? Pode falar, então, Júlia. A Júlia é aluna, né? Rapidinho, gente, vai ser bem breve. Eu também queria agradecer, principalmente a Célia. As aulas dela foram ótimas para mim, assim, que não gosto muito de histologia particularmente. Foi uma aula que, quando a gente não gosta da matéria, né, é difícil você se prender ali naquilo. E aí, com a aula dela muito bem explicada e calma, esse jeitinho calmo dela de falar assim, dava para pegar bem as coisas. E falar mais em relação dessa questão da nota mesmo. Eu super concordo com ela, até porque eu tenho 2 pais professores, então eu sei como está sendo agora nessa questão da pandemia. É difícil você conseguir manter, né, como é que eu posso dizer? Um ritmo, né? Mas uma coisa que intrigava muito a gente, assim, que pode ser até para pensar em cima disso, era que a gente ficava, por exemplo, eu fiz uma prova de anato agora. Aí eu ia para a segunda ou para a terceira prova sem saber a minha nota da primeira. E eu acho que era isso. A gente não queria, sabe, que a nossa nota estivesse ali na semana que vem ou 15 dias, até porque na M3 as provas são bem espaçadas, né? A gente só queria ter uma noção um pouco da nota para a próxima avaliação, porque senão a gente ficava muito perdido ou inseguro. Mas eu super concordo que é uma coisa que vai ser com o tempo adaptada, né? Porque na pandemia a gente acha que vai ter menos trabalho por estar em casa, mas acaba que o trabalho é triplicado às vezes. Obrigada, gente, pelo espaço. Obrigado a você, Júlia.
Então, Leonardo? A Michelle havia levantado a mão antes. Ah, tá, desculpa, Vou só Michelle. complementar, então, né? Tá bom. Agradecer aí ao Elvo, né, os alunos, né, esse semestre foi muito bom, né, eu vou sentir saudade de verdade dessa turma, né, a parceria com o Elvo, né, com os outros professores, né, tem sido muito bacana, acho que a gente tem feito um trabalho excelente, né, lógico, né, as críticas fazem parte, né, então eu gostei muito da carta que o Jordan trouxe para a gente, né, se ele puder disponibilizar, né, como o Elvo falou, né, eu concordo com tudo que os professores falaram, né, eu acho que todas as críticas, né, acho que a gente são válidas, né, para a gente poder melhorar, né, nos próximos semestres, né. Antes, a gente já recebeu essa carta, né, um pouco antes, né, da turma, então a gente já tinha se reunido entre os professores para poder falar, né, sobre cada tópico, né, que foi falado, enfim. E a gente já trouxe, né, algumas sugestões, né, de mudanças para o próximo semestre também. Então, eu queria agradecer aí ao Elvo, né, em especial, né, pela parceria, né, e aos alunos também que foram... vou sentir falta realmente dessa turma, né, vou até emocionada, né, com as palavras aí do Elvo, né, e dos alunos também. Eu acho que a avaliação foi muito boa, né, eu queria agradecer aí a todos vocês. Vou passar, então, para o Leonardo. Obrigado, Michelle. Bom, gente, bom dia, né, para quem de repente ainda não havia saudado, e eu não vou me estender muito, né, fazendo eco ao que o Elvo, né, e a Célia já colocaram, né, que eu acho que foi bem importante, né, sobre o quão oportuno, né, que é esse encontro, né, a chance da gente poder se reunir e rever, né, as nossas disciplinas, né, as nossas experiências, né, e vivências nesse período remoto, né, que foi 2020.2. Né, acho muito importante realmente, né, vocês terem trazido para a gente essa carta, né, com as considerações de vocês, as percepções de vocês. Eu acho que isso é um documento assim, muito valioso, né, para a gente, enquanto docente que atua, né, na disciplina. Mas eu acho que eu não posso deixar de perguntar, né, até por conta do parênteses, né, que o Jordan abriu enquanto ele estava fazendo a leitura. Em relação, né, ao prazo de entrega das atividades, das avaliações, né, que vocês fizeram, em relação também, né, ao tempo, né, estou tentando pontuar aqui duas coisas diferentes, né, o prazo de entrega que vocês tinham e o tempo de duração, né, da avaliação, digamos assim. A gente, né, pelo menos nas avaliações, né, que eu participei, que foram sempre avaliações integradas, né, com a fisiologia, a gente, primeiro a gente está pensando exatamente na flexibilização desse prazo, né? A gente entende que restringir, né, apenas aquela faixa de horário ali do cronograma, eventualmente limita muito, né, para os alunos, né, em função exatamente de todo o que já foi ponderado aqui, né, dessas diversas configurações que cada um tem, né, na hora do acesso à modalidade remota. Tá? E aí, exatamente por conta disso, né, a gente flexibiliza esse prazo, mas se vocês puderem responder, né, para mim seria muito importante, né, poder ouvir de vocês. A partir do momento, né, que a gente fornece, por exemplo, né, o gabarito das avaliações, ou eventualmente até os feedbacks, essa percepção, né, de que, por exemplo, uma prova em que você tem um prazo lá, digamos, de 10 horas para poder entregar, essa é uma prova de 10 horas de duração. Isso, né, quando depois vocês pegam ali o gabarito, a ideia que passa é que realmente aquela prova era de 10 horas de duração? Professor, eu não sei se você está dando a pausa para a gente responder. Sim, desculpa. Não, então,
Assim, professor, particularmente, eu não tenho como responder isso pela turma agora, essa pergunta, mas assim, eu vou falar por mim, tá? Na verdade, não é que eu acho que a prova é de 10 horas, não, mas assim, em todas as provas, não só de bioquímica, como nas outras também, eu sempre tive mania e a minha forma de responder, o pessoal que é meu amigo mais próximo sabe, eu vou atrás dos livros e de artigo que eu posso ler. Eu não fico meio que tirando, assim, começo a confabular quando eu vou responder, não. Então eu vou atrás das coisas que eu acho que são mais adequadas para eu elaborar a resposta. E, geralmente eu não elaboro com base, às vezes, em um livro só. Então, na realidade, o que acontecia comigo, quando eu pegava aquelas perguntas que às vezes eram perguntas mais extensas, eu começava a elaborar, aí eu complementava com outro livro, aí eu ia no artigo, aí procurava uma coisa que eu não sabia, às vezes tinha um termo que eu não estava entendendo, aí eu tinha que procurar. Quando eu via, tinham passado 3, 4, 5, 6 horas eu estava fazendo, e eu juro para você, agora uma coisa até engraçada, nessa última prova, igual a gente fez sistema digestório, que eu falei que eu particularmente levei 9 horas para fazer, quando eu já estava anoitecendo, eu já não sabia nem mais o que eu estava escrevendo. Eu só estava querendo terminar aquilo ali, entendeu? Para poder entregar e falar assim, tô livre disso aqui. Mas é porque eu não acho que necessariamente as provas, quando a gente olhava o tempo delas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Falhou rapidamente, você pode repetir a sua última fala. Não estou te ouvindo, Jordan. Será que ele caiu? Agora eu acho que foi com Deus. Acho que ele caiu. Já não estava aparecendo a imagem dele, né? Tava tudo preto. Sim, Eu achei que fosse algum bug meu. Acho que ele está voltando. Bom, deixa eu fechar aqui a câmera, ver se facilita para ele. Jordan, você nos ouve? Oi? Agora estou te ouvindo. Voltou o áudio. Tá. Não, na realidade, aqui eu só tô, então, conseguindo falar, porque ninguém tá aparecendo para mim, mas eu vou... eu fechei a câmera para ver se facilita. E você não está aparecendo para a gente, Jordan, então só falar, né? Aqui, na verdade, o computador tá todo travado. Ele travou por completo aqui, mas eu tô conseguindo ouvir vocês. Certo. Você pode concluir, então, seu... Obrigatório, acho que, de alguma maneira... agora está cortando bem, Jordan. Está travando. Eu não estou conseguindo te Jordan, compreender. você não quer tentar sair e entrar de novo? Já ele saiu. Ele fez isso. Professor, acho que alguém pode falar, né? Eu posso falar sobre as provas. Posso falar, amiga, rapidinho. Aí depois a Lara fala, rapidinho. Uma coisa que, particularmente minha, né, também, que eu não posso falar por todos, mas uma coisa que acontecia comigo, é que na hora que eu, pegava lá, geralmente um caso clínico, né, aí lia. Pode ser até uma insegurança, mas eu tinha uma insegurança de que eu estava escrevendo a resposta, porque aquela resposta não estava completa e que eu precisaria colocar tudo para que ela estivesse completa. E então eu ia tentando colocar o máximo de coisas que eu conseguia, e aí quando eu ia ver, a resposta estava, 2 páginas, uma resposta, coisas muito grandes, assim. E aí, às vezes, e eu sou uma pessoa muito objetiva, só que quando eu pegava os feedbacks, né, das questões, às vezes eu perguntava para um colega, como que você foi? Aí a pessoa foi um pouco melhor que eu, aí eu via que a minha resposta tinha o que era necessário, mas às vezes a da outra pessoa estava bem mais extensa que a minha, com muito mais coisas. E aí eu comecei a tentar fazer isso também. E aí isso eu acho que faz com que demore mais também, né? A gente quer sempre colocar mais para ter o mais completo possível e ter um êxito. E aí acaba que fica muito grande sempre.
Júlia, aproveitando esse seu gancho, qual que é a sua percepção quando você tem acesso ao gabarito da avaliação? Entre o que você entregou e o que estava, né, eventualmente está explicitado ali no gabarito. Então, às vezes, tipo assim, eu pegava, por exemplo, de primeiro eu escrevi uma coisa, aí eu falava assim, nossa, acho que não tá bom, vou escrever mais. Aí eu escrevia mais, colocava mais coisa. Aí quando vinha o gabarito, eu até pensava assim, nossa, nem precisava ter colocado tal coisa, né? Isso aqui já estava bom. Mas a gente fica com tanto medo, sabe, de não ter uma nota boa, que a gente acaba escrevendo, e aí fica muito grande. E o medo também, acho que a gente vai lendo, né, muitas coisas, e aí, acho que quanto mais você lê, mais dúvida você tem, né, em questão de bibliografia, assim, porque você vai comparando uma com a outra, e uma tá escrito um negócio diferente, e aí, às vezes, eu pegava o gabarito e falava, realmente não precisava disso, ou tipo, faltou isso. O gabarito dava uma orientada. Eu acho que no ensino remoto, a impressão que eu tenho é que os professores sempre esperam que a gente bote a mais na resposta, sabe? Então, eu botava tudo que eu podia botar, eu botava lá. Até porque, quando a gente vai pesquisando muito, é isso que a Júlia falou. Você vê uma informação, aí você bota, aí fala, não, mas se eu botei isso aqui, eu vou precisar explicar isso aqui completamente. E aí, nisso só vai aumentando. E, realmente, quando vem o gabarito, fica um pouco mais claro qual que era a proposta inicial da questão. Mas, na hora da prova, realmente, eu não consigo ver isso, tipo, o que exatamente a questão pede. Então, eu acabo botando tudo, a resposta fica enorme, e realmente, na última prova, eu fiquei de 10 a 7h19 fazendo a prova, tipo, almoçar, não, só por conta disso. Mas, e outra coisa também, que é uma questão particular minha, na Biosal da M3, eu acho pouco tempo para as provas teóricas, porque eu sempre fazia muito, tipo, não dava para parar, não tinha um tempo para parar, e eu sempre, nas últimas respostas que eu fazia, eu achava que estava incompleta, porque você tinha que fazer ali para entregar logo, que ia dar o tempo, e era toda segunda-feira, né, praticamente, quando a gente tinha prova, eu achava, assim, muito estressante, porque eu achava muito pouco tempo para fazer o tanto de questões e botar o tanto de informações que era exigido, assim, nas respostas. Professor Leonardo, eu vou concluir rapidamente aqui o que eu tinha. Sim. Porque, na verdade, eu ouvi uma parte do que a Júlia falou, eu concordo também com tudo que a Júlia falou e com o que a Lara falou. Eu acho que a questão não é que a gente achava que a gente precisava resolver a prova naquele espaço de tempo, até porque a gente sabe que num contexto presencial, por exemplo, isso jamais ia existir. A gente não ia ter como fazer 2 Enems num dia só, né? Que se a gente faz uma prova de 10 horas, a gente no Enem resolvia 90 questões em 5 horas. Em compensação, no ensino remoto, a gente resolve uma questão em 10 horas, né? Então, com a diferença que no Enem a correção muitas vezes é automatizada, né? Pelo menos nas objetivas. Exatamente. E a gente precisa ler, né, as respostas, né? Então, assim, mas é exatamente isso. A gente olha uma coisa e a gente adiciona, a gente quer, na verdade, explicar aquilo ali decentemente. Então, às vezes, a nossa questão realmente dava parágrafos, mais parágrafos. A gente escrevia um testamento para vocês. A gente sabe que, de fato, isso acaba, entre aspas, atrapalhando um pouco para o professor corrigir, porque ele precisa ler coisas realmente adicionais que, às vezes, não tem muito contexto, mas é porque... eu também queria deixar claro assim, que para os professores, vocês são, digamos assim, experts naquilo que vocês estão perguntando. Então, vocês têm uma noção clara do que vocês vão filtrar,
entendeu? Na hora que vocês elaboram a pergunta, vocês já sabem o que vocês querem receber de resposta da gente. A gente, quando olha a pergunta, a gente não sabe, na verdade, o que a gente poderia responder para que a gente conseguisse contemplar aquilo. Então, eu acho que é importante também, de certa forma, essa sensibilidade, né, esse tato, no sentido de que vocês, como vocês sabem tudo, né, entre aspas assim, quando a gente vai elaborar, a gente está, assim, entregue, entendeu? A tudo que a gente pode escrever. Então, eu acho que é por isso que a gente acaba extrapolando um pouquinho. Mas era só isso. Eu acho que a Lara e a Júlia já conseguiram explicar muito do que eu queria falar. Desculpa aí, gente, é que travou totalmente aqui. Franciele, está escrito. Então, gente, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, sobre o que o professor Leonardo falou, a presença do gabarito. A presença do gabarito é muito importante para a gente, porque a gente consegue saber o que está sendo pedido de fato. Porque, assim, em alguns... Isso foi até mencionado na carta, que às vezes na correção descontava um monte de ponto e aí o professor não falava nada, não colocava nenhum comentário. E a gente, sim, a gente só conhece vocês pelo ambiente virtual, então a gente não sabe o que vocês querem exatamente, porque eu sei que vocês filtraram as aulas, tentaram colocar em conteúdos menores para a gente conseguir absorver melhor, então a gente não tem noção, assim, do que vocês querem exatamente, sabe? Então, a presença do gabarito é muito importante para que a gente consiga nortear para próximas provas. Eu acho bem importante, sim, ressaltar que a questão do gabarito ajuda muito a gente. E outra coisa que eu queria falar também era sobre o AVA. Gente, assim, principalmente de segunda-feira. Segunda-feira, eu não sei o que acontece com aquele AVA, não sei se o moço que conserta aquele negócio tá dormindo ou não gosta de trabalhar de segunda, não sei o que acontece, mas não vai, gente, não vai. E aí, a gente vai abrir a prova, começa a fazer a prova e aí, assim, travou, parou de funcionar. E aí, isso, né, assim, temos que lembrar que nem todo mundo tá com a saúde mental em dia Então, assim, isso já começa a gerar problemas, assim, de ansiedade, né? Realmente, como a Júlia falou, é desesperador, entendeu? A gente fica, nossa, quando que vai voltar? Meu Deus, a gente não consegue fazer mais nada da nossa vida, porque, nossa, mas se eu for almoçar e aí o AVA voltar e eu não conseguir aproveitar isso, entendeu? Então, é muito complicado pra gente o AVA. Eu sei que não é culpa de vocês, não. Eu só tô falando que assim, seria muito bom ter esse backup de fazer em outra plataforma que não tenha essa dependência bizarra. Ou vocês estendem, tipo, bastante o prazo, ou vocês colocam em outra plataforma, porque o AVA realmente é muito complicado para a gente receber uma prova. Pode continuar colocando as aulas lá que a gente se vira, mas a prova especificamente é muito complicado, gente. Era só isso que eu tinha para fazer consideração mesmo. Tudo bem, ótimo. Então, alguém mais? A Michelle está com a mão levantada, não sei se ela ainda quer fazer algum complemento. Desculpa, esqueci de abaixar aqui a mão. Já fechou aqui. Okay. Só antes de fechar essa parte aí, que os alunos estavam falando sobre a duração da prova, então, o que vocês sugerem para a gente poder passar para os professores, para o professor Leonardo que está ali, o que vocês sugerem em relação a essa duração, né, que o Jordan estava falando, né, que vocês escrevem muito, o que vocês sugerem para a gente poder corrigir isso? A gente teve uma experiência já remota, né, no período passado não, no outro, né, quando a gente estava na M2, e os professores deixavam alguns dias, normalmente eles abriam a prova na sexta e deixavam aberta durante o final de semana, então a gente tinha bastante tempo para fazer, e até mesmo esses problemas do AVA eram menos frequentes, porque, por exemplo, caiu hoje no sábado, a gente ainda tinha no domingo e na segunda para botar nossas respostas lá, então acho que era menos estressante nesse quesito, e a gente também tinha um tempo maior, mais diluído para até selecionar, né, mesmo que a gente vai botar nas respostas, revisar a nossa resposta, falando, não, isso aqui tá demais, pode tirar, não é pertinente. Então, talvez fosse uma ideia.
Então, a sugestão seria aumentar o prazo para a prova, certo? Isso. Isso, professor. Tá. Mas isso não era o que o professor Leonardo havia feito, professor Leonardo? Em relação à prova de digestório. Não, digestório a gente fez assim, de 8 às 8 da noite. De 8 da manhã às 8 da noite. Entendi. Acho que o Léo e a Alessandra fizeram em endócrino, né? Acho que foi. A gente liberou na sexta para eles entregarem na segunda. Bom. Mas foi exatamente o episódio, né? Que a Franciele falou da segunda-feira, aquela segunda-feira macabra, né? De que não, professor, a gente teve várias. Não, realmente, não, esse todas as nossas provas foram assim. A gente até sabia que o Ava ia cair. Não era só estressante para vocês, para a gente também. Porque às vezes você tem que fazer. O que eu faço? Eu faço para os alunos: olha só, vocês abriram a prova, está tudo bem, porque eu preciso fazer outra coisa, gente. Então a gente fica também preso, porque às vezes acontece isso, sabe? Então realmente o Ava deixou muito que desejar para este semestre. Não sei o que aconteceu, a demanda foi maior. Eu não sei, mas se houve esse problema, saiu. Espero que este período seja melhor. Por isso que o professor tem liberdade de usar o Alpha ou de usar o Google Classroom, né? Que parece que tem havido menos problemas, tá? Obrigada, gente. Era isso que eu queria saber. Tudo bem. Se alguém quiser falar, eu posso falar, gente? Só para também não perder que a gente está falando de avaliação. Não, assim, só fazer um comentário, alguns, né, comentários. Só queria agradecer o feedback dos alunos, do Jordan, da Lara, a presença também de vocês aqui. Essa discussão para a gente é muito boa, porque, como os outros professores falaram, a gente está justamente adaptando a esse conteúdo e aprendendo também com vocês. Então, assim, muitas vezes os professores, né, em sala de aula, como é que é o feedback numa sala de aula normal? Como é que é o feedback, né? A gente geralmente, o professor, até a professora Isabela, que dá aula na M2, comentou uma vez, né, que o professor é como se fosse um ator de teatro, né? A gente está dando aula e está vendo na reação de vocês se vocês estão entendendo, se está chato, se não está. Então, a gente, em sala de aula, a gente vai tentando usar esses reflexos, esses métodos, né, para capturar a atenção de vocês e para a gente ver. Só que quando a gente vai para o ambiente remoto, né, a gente já não tem esse estímulo, né? Primeiro que quando a gente está apresentando, mesmo numa aula síncrona, a câmera e o vídeo fica desligado. Então, assim, é uma questão, eu não estou criticando isso, eu sei que é complicado, eu mesmo em várias reuniões aqui em casa tenho meu sobrinho que às vezes está, cachorro latindo, então não é sempre que a gente pode ligar a câmera e ficar assim bonito na frente, né? Mas acho que assim, esse momento agora e esse feedback com vocês está servindo justamente para a gente digerir todo o conteúdo que foi passado e para tudo isso. E aí, assim, eu acho que só salientar que realmente esse processo, eu quando corrijo as provas presenciais, eu gosto muito de anotar na prova, fazer os comentários, e assim, como vocês escrevem, né? Como vocês ficam tentando, né? Achar a resposta certa, colocar o conteúdo, pelo menos quando eu estou corrigindo também, eu estou torcendo. Então, assim, eu vou lendo e eu falo, nossa, agora ela vai acertar, ele está indo por esse caminho. Não, ela vai falar disso. Então, assim, a gente, no máximo, eu, no caso, eu vou torcendo para vocês chegarem e fizerem essa explanação correta. Então, às vezes, assim, é claro que às vezes dá uma decepção de falar, poxa, mas a aluna falou isso, mas na nossa cabeça, e eu acho que é essa a questão, né? Tá claro a linha que a gente tem que seguir. Então, assim, mais de uma vez a gente faz 2 ou 3 leituras em cima, a gente tem um gabarito, mas eu gosto de fazer uma leitura sem olhar para o gabarito, para saber como é que foi, e depois vai fazendo essas considerações. Até teve uma aluna, que agora não me recordar o nome, mas que me pediu, assim, especificamente, eu fiz pelo Google, né, Docs, e fui marcando as partes da resposta dela, o que eu tinha achado e quais eram os comentários, né. E assim, na minha visão, o que seria a melhor forma de correção de uma avaliação como essa, né, discursiva? Seria justamente passar uma primeira avaliação para vocês, aí vocês responderem, a gente corrigir,
e eu retornar a avaliação para vocês, e aí depois fazer uma segunda avaliação, essa sim valendo. Porque essa busca, né, de achar o que é o essencial não é fácil. A gente sabe disso. Por exemplo, a gente passa num contexto, né, que eu estou lembrando agora, sobre gastrite, sobre infecção lá com agora eu já me esqueci o nome, desculpa, gente. H. pylori. Com H. pylori, com H. pylori, a gente estava buscando uma coisa assim, específica relacionada ali à digestão da mucosa, enfim, coisas assim que na nossa cabeça estava relacionado. Claro que quando a gente pergunta também, relaciona o que a mastigação pode ter a ver. Então, assim, teria algumas coisas que a pessoa vai ingerir mais proteína, então ela vai precisar mastigar melhor, coisas que são mais líquidas podem ter uma digestão melhor. Então, assim, esse tipo de relação que às vezes, assim, para vocês, como vocês também estão na atenção de dar a resposta mais correta, eu acho que é difícil, né? E, assim, é uma coisa, assim, que eu fiquei pensando muito nessa avaliação, que foi, assim, vocês talvez um pouco presos, assim, na questão de responder todos os pontos, né? Mas de vocês não extrapolarem um pouco fora da caixa e pensar assim, acho que se eu responder isso, isso e isso está relacionado. E não ter esse medo, assim, de errar, de ser resumido, que assim, eu não estou me lembrando agora, assim, de cabeça, mas tiveram muitas respostas que foram pequenas, assim, no ponto de vista, né, que foram, no meu ponto, assim, foram mais corretas, às vezes, do que falar sobre muita coisa. Mas, assim, eu acho que agora vocês levem isso para a vida, assim. Tenta sempre fazer essa revisão, também olhando para esse lado. O que é o mais essencial? O que eu consigo explicar aqui que eu estou falando demais ou que eu estou chegando no essencial, né? Que no final das contas é o que vai ser o processo de vocês, né? Na atuação, vocês vão ter que não só discriminar um caso, vão ter que observar aquele caso complexo, mas vão ter que chegar numa resposta final. Assim, eu só estou falando, mas acho que a gente vai ficar a discussão. A gente também está aprendendo quanto a isso, tá, gente? Obrigado. Agora a Thaís. Bom dia, gente. Eu gostaria primeiramente de agradecer o espaço de fala, né? Essa reunião aqui também, eu achei a ideia ótima. Acho muito importante para a gente contribuir para as outras turmas que estão vindo também, né? Vou aqui colocar alguns pontos que eu fui pensando durante a reunião. Sobre, assim, a câmera aberta é um dilema para mim. Porque, gente, eu me distraio comigo mesma. Vocês não estão entendendo? Acaba que eu me concentro melhor se eu tiver com a câmera desligada. Porque se eu ficar com a minha telinha ali, eu fico tipo, ai meu Deus, meu cabelo. Aí daqui a pouco eu começo a prestar atenção se alguém vai passar aqui em casa. Aí eu já tô olhando assim, ai meu Deus, minha irmã vai passar, porque eu divido o quarto com ela. Então acaba que eu me concentro melhor na aula se a minha câmera estiver desligada. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que é importante, né? Vocês, como o professor Orlando falou, né? Que vocês vejam as nossas expressões, que a gente consegue ter uma relação melhor. Então, acaba sendo um dilema, mas isso eu acho que não adianta, é uma questão do ensino remoto. Tanto que ele falou da professora Isabela, e é verdade, acabo sendo muito expressiva. Então, na aula, quando eu não estava entendendo, meu cara ficava assim. E o professor, às vezes, falava, Thaís, você não entendeu? E isso acabava ajudando. Então, é um ponto positivo do presencial e um problema do remoto. Sobre as avaliações, concordo muito com os meus colegas sobre o tempo de duração, e essa foi um grande problema mesmo, decidir o que escrever, porque às vezes é diferente, né? No presencial, a gente tinha aquele tempo mais limitado, e a gente não tinha os livros. Quando você tem os livros, acaba sendo meio viciante. Você não consegue colocar só o que você já leu, entendeu? Claro, a gente lê a pergunta e a gente já estudou, então a gente tem uma noção do que a gente vai falar. Só que aí você nunca acha que só a sua resposta é suficiente. Falar, não, é melhor dar uma olhada aqui no livro pra ver se eu não tô esquecendo nada. Aí você começa. Aí vai em um livro, vai em outro. E aí, gente, é viciante, entendeu? Você não consegue parar. E aí, isso também foi um problema, uma questão. Eu acho que talvez uma solução seja perguntas mais diretas, porque às vezes elas eram muito abertas. Por exemplo, eu entendo que a intenção talvez seja contemplar todo o conteúdo, que a gente possa, né, falar um pouquinho do processo inteiro. Mas quando você
coloca assim, muito aberto, a gente fica, vou ter que explicar tudo. A aula toda, entendeu? Então, talvez pegar pontos mais específicos também seja uma boa solução. Além de um tempo maior de prova, que eu acho que também facilita, porque como o Jordão falou, as provas de 5 horas, foi a Lara que disse, eu também ficava um pouco apreensiva, assim, com medo de fazer uma pausa e perder tempo. Aí isso deixava muito exaustivo. Era muito estressante. No fim do dia eu estava assim, esgotada, porque eu fiquei realmente aquelas 5 horas parada em frente ao computador sem levantar, entendeu? Então, ter um tempo maior eu acho essencial. E essa questão de talvez focar em pontos mais específicos, porque é diferente quando a gente está lá na sala, quando a pergunta é aberta e você está no presencial, você não tem como consultar nada. Então, é só aquilo que está na sua cabeça e acabou. Quando a gente está em casa, a gente não consegue se segurar, a gente quer botar tudo, entendeu? Então, talvez especificar mais também seja uma solução. É isso, muito obrigada, gente. Em geral, gostaria de agradecer por todos os professores, por estarem sempre muito dispostos a nos ajudar. Michele até me ajudou em congresso, assim, que ela nem estava envolvida, nem era diretamente relacionada à disciplina. Muito obrigada, professora, pela disponibilidade de vocês. E é isso. Gente, eu queria só ilustrar isso que a Thaís acabou de falar para os professores, né? Porque às vezes vocês ficam pensando assim, mas como é que a gente poderia ser um pouco mais direto e tudo mais? As meninas estão aqui, né, da minha turma, elas vão lembrar que teve uma pergunta, por exemplo, de histologia do sistema urinário, em que ele fez uma pergunta falando sobre a absorção ao longo do néfron. E eu lembro que essa pergunta foi muito fatídica para mim, quando eu estava elaborando a questão, porque na hora que eu li, eu falei, pronto, eu vou pegar o livro inteiro de histologia e vou ter que colocar aqui com as minha palavras. Gente, eu lembro que essa questão foi assim, na hora que eu li, eu falei, eu não estou acreditando que eu vou ter que falar, desde da absorção lá, que começou até... Então, assim, eu acho que isso é uma... isso que a Thaís falou realmente é muito interessante. Eu estou só ilustrando porque às vezes a gente realmente recebe algumas perguntas, como a gente recebeu ao longo dessas provas, que realmente abriam uma margem para a gente ficar assim... Nossa, eu vou escrever falar... um livro, né? Exatamente. Então, eu acho que é nesse aspecto, assim, de repente, se conseguir direcionar um pouquinho melhor, a gente consegue até fazer uma linha de raciocínio, às vezes, como o professor Orlando falou, né? Para a gente conseguir ir meio que, tipo assim, passo a passo a gente vai montando aquilo ali, mas para chegar realmente, às vezes, para a gente tocar onde os professores querem, né? E não a gente ficar realmente, às vezes, divagando, às vezes a professora, sei lá, quis perguntar sobre uma parte mais específica, a gente acabou colocando tudo do néfron, toda a histologia do néfron, e no fim das contas a professora levou 15 minutos para corrigir uma questão que ela poderia ter levado 2 minutos, entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante a gente dar esses exemplos para que vocês entendam um pouquinho melhor. Gente, eu posso só complementar com uma coisa que eu esqueci, sobre a importância do gabarito. Assim, eu acho que seria bom, que nem o professor Leonardo fez em algumas provas, já ter uma expectativa de resposta geralzona, sabe? Tipo assim, eu estava esperando que vocês abordassem esses pontos, até em tópicos, para enviar logo após a prova, porque isso já ajuda. Porque muitas das vezes, assim, o que eu senti no ensino remoto é que eu recebi uma nota e eu não sabia de onde aquele número tinha vindo, sabe? Eu falo, gente, tá, mas o que significa? Onde foi que eu errei? Sabe? Porque a gente fica preocupado também, não só em questão de pontuação, não. É de saber mesmo, tipo, a minha resposta está errada em algum ponto, sabe? O que eu entendi errado? Isso é muito importante. Então, talvez ter já um feedback já geral mesmo, só para enviar logo depois, porque quando a gente estava no presencial, a gente tinha um contato com vocês. Então, acabava que a gente fazia a prova num dia, quando a gente no próximo fosse se encontrar novamente, vocês já tinham algum comentário geral. E aí, gente, o que vocês acharam da prova? Aí a gente falava e vocês diziam, não, é que eu estava esperando isso. Entendeu? Era mais natural. Agora, com o ensino remoto, a gente fica mais distante e a gente perde um pouco disso também, do feedback, da expectativa de vocês em relação às respostas. E aí, como a correção demora alguns dias, né, isso acaba se perdendo no meio do caminho. E aí, eu acho que compromete o nosso aprendizado. Acaba que a prova
se torna algo muito só burocrático, entendeu? Perde o sentido de aprendizado mesmo, que a gente pode ter com ela. Perfeito, gente. Muito bom. Eu queria fazer uma colocação, não sei se tem alguém inscrito. Não, a Thaís era a última inscrita. Eu queria, né, acho que talvez ampliar assim, né, não sei se é exatamente uma provocação, né, uma reflexão, né, mas sobre as avaliações, né, de um modo geral. Né, eu queria perguntar, né, dos alunos o que vocês acharam. Eu sei, né, que a gente está falando disso já, né, há algum tempo aqui nesse encontro, mas para além dessa questão, né, das notas ou do conteúdo que tem que constar na resposta, mas dentro do processo de aprendizagem mesmo, né, a contribuição das avaliações nesse processo de vocês, né, na trajetória de vocês. Eu estou tentando deixar o mais amplo possível, né, que vocês possam, talvez, trazer essas experiências da Biosal, da saúde da comunidade também. E como que vocês veem, né, a aprendizagem de vocês, né, nesse período. E quando eu falo isso, né, eu gostaria, né, de ouvir vocês também, né, sobre a própria participação de vocês, né, o envolvimento, o engajamento de vocês nas disciplinas, né, de uma maneira reflexiva. Né, não estou colocando aqui como uma crítica, não, mas eu queria saber de vocês, né, como que vocês se veem, né, dentro, como que vocês veem, né, a aprendizagem de vocês nesse contexto, né, das disciplinas, das avaliações que vocês fizeram, os diferentes formatos de avaliações também. Professor, em relação ao aprendizado, assim, eu senti que nesse período, em relação à Biosal, foi o período que a gente teve mais coisas para estudar, né? Assim, quando o cronograma foi disponibilizado para a gente, foi uma surpresa para mim, eu acredito que também para os meus colegas, né? Que o nosso cronograma ele tinha muitos espaços em branco, assim, como se fossem horários vagos, né? Só que foi muito surpreendente como esse período foi cansativo em comparação, por exemplo, a M2 e, assim, particularmente até em relação à M1, né? A M3, ela me exauriu, assim, de um jeito que eu não havia sentido desde que eu entrei na faculdade, né? Apesar de todos esses gaps, né, que existiam no cronograma, eu acho que a nossa carga, o que a gente precisava ler, gente, era uma coisa assim absurda. Eu lembro que eu particularmente, eu já falei, né, eu gosto de estudar por livro, a Fran tá aqui também, e a gente estamos de prova os dois, que a gente leu o Fisiologia Médica do Boron. Eu acho que a Fran não... Fran, a gente não consegue nem contar. Foram o quê? Umas 300 páginas. A gente até achou erro no Boron. A gente... sério? A gente mandou e-mail para a editora do Boron achando erro, porque a gente lia aquele livro exaustivamente. Então, assim, eu acho que na questão do aprendizado, eu acho que o ensino remoto para essa carga de conteúdo, né, que é muito grande, é uma coisa, assim, surreal, porque quando a gente está ali no presencial e os professores, mesmo que a gente passe 4 horas com o professor, né, o professor dá exemplo, ele ilustra, a gente consegue trocar uma ideia com os outros colegas, que eu acho que é uma coisa essencial. Assim, eu lembro que na M1 tinham vários momentos pré-prova, né, que eu lembro que a gente se reunia na sala, aí um falava do resumo que fez, e o outro falava do outro, aí um explicava para o outro, e a gente não teve isso, né? E a gente teve 3 blocos com sistemas
que são muito amplos e que a gente tem uma carga gigantesca de conteúdo que a gente tem que dar conta. Então, assim, sistema digestório é enorme, sistema urinário é enorme. Isso se reflete, inclusive, no Bórum, que era o livro que a gente usava principalmente para estudar. Porque eu e a Fran, eu sei da Fran porque a gente estudava, a gente separou, né? A gente leu 6 páginas por dia de digestório para conseguir dar conta de tudo, né? Então, todos os dias a gente leu 6 páginas para que a gente conseguisse dar conta daquilo. Então, assim, eu acho que no remoto, eu não sei o que poderia ser feito, de repente tentar filtrar um pouco melhor e tentar dar essa orientação para os alunos do tipo, olha, foquem nisso daqui ou naquilo ali que vai ser mais importante para vocês, porque, assim, é claro que a gente... quando a gente faz essas leituras assim, do livro, a gente absorve muita coisa, mas... diversos outros assuntos parecem que são meio que perda de tempo, no sentido de que a gente está lendo algo que daqui a 5 dias a gente vai esquecer, porque eu não vou lembrar o nome do receptor que tem na região X lá do cólon, entendeu? Eu não vou saber. Então, eu acho que o presencial faz... Não, eu não lembro, Fran. Eu acho que o presencial faz muita falta, assim, nesse sentido. Eu acho que o remoto, quando os assuntos são muito, muito extensos, eu acho que os professores poderiam tentar dar uma orientada, né, nos alunos em relação ao caminho, assim, que a gente deveria seguir, sabe? Para que a gente não ficasse meio que, às vezes, até nessa paranoia, assim, eu vou ter que ler a sessão inteira do Bórum do sistema digestório para eu dar conta disso, para eu ser um bom médico, entendeu? Eu acho que isso é algo que poderia colaborar bastante, assim. Eu acho que foi um período de muito aprendizado. Eu acho que na M3 eu aprendi muitas coisas. Eu acho que, inclusive, até mais do que na M2, porque eu acho... não porque os professores foram melhores ou piores, mas eu acho que porque eu me dediquei de uma forma diferenciada e busquei outros métodos para que eu pudesse absorver isso tudo. Então, eu achei que foi muito proveitoso. Saúde da comunidade também, os professores estão aqui. Eu acho que eles passaram também o conteúdo de uma maneira adequada. A gente tinha como... sempre estava tudo muito organizado no Classroom, né? Então, a gente tinha acesso aos slides e tudo, a gente tinha como ler depois. Mas é basicamente isso. Eu acho que, para resumir minha fala, eu acho que quando o conteúdo é muito extenso, eu acho que, de repente, tentar direcionar um pouco mais o olhar do aluno, para que a gente consiga filtrar um pouquinho melhor. Com certeza, Jordão. E você comentou a coisa, né, do estudar antes da prova. Eu estava me lembrando uma coisa aqui da minha graduação, que foi na UF, e eu lembro que eu estava estudando para uma prova de virologia com meus amigos na biblioteca, e nessa, assim, passou o professor que ia dar a prova. E a gente perguntou para ele, professor, a gente está com uma dúvida aqui, não sei o quê, e ele simplesmente deu a resposta todinha da prova, assim, que a gente estava focando, acho que era para falar de HIV, e ele foi falando assim, não, olha, vocês pegam isso, peguem aquilo. Assim, eu lembro que, infelizmente, hoje eu não lembro nada de virologia, assim, alguma coisa, mas exatamente o que ele falou eu não lembro. Que tem essa questão da memória também, a gente pega uma coisa ali na hora, depois esquece, mas, assim, com certeza esse aprendizado que fica por mais tempo é justamente esse que você devotou mais tempo estudando, lendo, falando. Então, com certeza, assim. E sim, né, a gente tem que fazer esse filtro, né, para saber, para mostrar para vocês o que é mais importante. A gente também, como professor, fica na tendência de passar o máximo de conhecimento, né? Mas também é esse justamente, é buscar o que é o essencial para falar, né? Eu queria fazer um comentário, né, em cima do que o Joga compartilhou. Essa coisa, né, dos espaços em branco no cronograma é interessante, né? Eu vi o seu relato, né? Eu acho que, sem dúvida, a questão do ensino remoto é um fator, acho que pesa muito, né, nessa exaustão, que é compartilhada, né, não só dos discentes, mas dos docentes também. O semestre anterior, o final do outro semestre já tinha sido muito desgastante, esse também acabou sendo, né, muito desgastante. Mas
eu vou compartilhar isso aqui com vocês, não sei se vocês já chegaram a ouvir isso dos colegas, né, que estão mais adiantados no curso, que a M3 já foi conhecida, né, isso eu ouvi os alunos falarem, né, como M-Férias, né, exatamente por conta desses espaços, né, e é muito significativo ouvir de vocês, né, de que mesmo com essas áreas, né, que a gente ainda procurou manter, de que isso ainda era algo que ainda assim, né, a gente alcançava esse grau grande de exaustão, né. E outro ponto também que o Jota comentou foi essa em relação das atividades em grupo, né. Tive a oportunidade de conversar com o Orlando, né, e a atividade que a gente propôs, né, atividade integrada, né, no sistema digestório, foi um pouco disso também, né, de permitir, pelo menos em um momento, né, nessa configuração remota, que vocês pudessem trabalhar em grupo, né. Então, a gente, nas atividades, né, lá no endócrino, elas foram assíncronas, né, mas não era necessariamente em grupo, né. A gente entendeu, né, como vocês tinham o tempo para poder consultar, eventualmente as trocas aconteceriam. Mas utilizar o espaço da aula, né, para a atividade em grupo foi algo que a gente, conversando com o Orlando, né, acho que a gente identificou que seria algo muito positivo, né, para a gente poder ter pelo menos esse momento, né, e oportunizar para vocês também esse encontro. Eu não fazia ideia, né, de como que isso estava sendo conduzido nas outras disciplinas. E aí, nesse sentido, né, é algo que eu e o Orlando, a gente está colado nisso, né? A gente é uma atividade, né, extremamente importante, muito enriquecedora, e que a gente pretende manter, né, e talvez evidenciar mais, né, a importância desse encontro, né, até para a socialização mesmo entre vocês, lá no bloco de digestório, e especialmente, né, agora que a gente vai pegar as turmas que tiveram muito menos contato presencial do que vocês tiveram, né, do que a turma de vocês teve. Então, acho que isso é algo que eu vou querer, né, e eu sei que o Orlando está colado comigo nessa, né, e a gente vai tentar estimular isso e chamar mais atenção para isso, para esses encontros também. Eu vou encerrar aqui para a gente não estender muito. Sim, queria agradecer a presença de todos. A gente tem, no horário no cronograma, a gente está até 9h50, então, se quiserem fazer um encerramento, uma despedida. Só desejar aí boa sorte a quem não estará conosco na disciplina mais nesse semestre, mas que já partiu para M4, e na vida também, colocar à disposição aí para o que precisarem sempre de conteúdos da nossa área, poder contar conosco, né? E também, que bom rever colegas da Biosal 3, né, para a gente, oportunidade também para poder, senão a gente não tem tempo para nada, né, nós professores estamos, minha mulher que diz assim, poxa, você agora do ensino remoto trabalha demais, trabalha o tempo todo, e realmente, a gente não, para achar tempo para alguma coisa é muito difícil, quem dirá para se reunir com os colegas e trocar as experiências, então a gente aproveitou hoje aqui. Bastante. Bom dia para todo mundo, boa semana. Obrigada, bom dia, pessoal. Bom dia. De igual forma, pois agradecer toda essa troca que houve hoje, foi muito, mas muito madura, muito efetiva, eu acho, e desde agora, pois eu também, como fala o professor Elvo, me coloco à disposição, né, qualquer coisa que vocês precisarem, pois a gente vai estar aí sempre, e desejo muito sucesso, que vocês continuem com esse desejo de aprender, de sempre estar sendo crítico, mas essa crítica boa, é isso que a gente quer, essa crítica que nos vai permitir crescer. Então, é isso que eu falo para vocês. Muito sucesso, e para meus colegas também, que tenham um ótimo período, né? Está sendo cansativo. Eu estava comentando ontem para Leonardo, a gente vem trabalhando desde o PLE, que a gente participou de letivas, então a gente não tem parado. E aí estamos. Então, desejo muita saúde para todo mundo, saúde física, mental, tá? Saúde das suas famílias, tá? E, bom, é isso. Que Deus nos abençoe a todos, tá, gente?
E eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela toda a dedicação que vocês tiveram com a gente nesse período. Foi essencial. Muito obrigada mesmo. Boa tarde, bom dia, né, para vocês, dia, e boas atividades aí, e para quem está chegando, né, da próxima turma também, um bom dia, bom trabalho aí, né, bom Muito encontro. obrigada, gente. A gente foi, assim, pontuosíssimo, né, gente? Quero agradecer muito a vocês. legal, gente. Foi muito produtivo mesmo. A gente se vê, então. Beijos. Obrigado. Oi, Lilian, bom dia. E tchau. Bom dia. Acho que vale a pena encerrar a gravação e pedir para o pessoal reiniciar a gravação. É outra gravação. Tchau. Tchau. Vamos saindo, então. Tchau.